Pessoal, boa noite. Muito obrigado, pela oportunidade de estarmos aqui novamente. É sempre muito bom receber esse convite, principalmente porque nós sabemos que de tudo que a gente estuda e lê, a gente sabe da necessidade dessa reflexão, primeiramente ser nossa. Nós somos os mais necessitados desses conhecimentos e de receber essas advertências todas que Jesus trouxe para nós nas palavras e mais ainda no exemplo que ele nos deixou. Essa lição, a lição 64 do livro Vinha de Luz, com o título Fermento Velho. Como todas as mensagens e reflexões são muito importantes. Essa mensagem ela foi contextualizada, nessa obra por Emmanuel e trazida até nós através da psicografia, do nosso irmão Chico Xavier. E o início dessa reflexão está baseada num versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Esse versículo, esse trecho da carta de Paulo, do capítulo 5, Paulo chama a atenção dos coríntios a respeito de um fato ocorrido ali e que chamou a atenção de Paulo para conversar, enviar essa carta até Corinto, a fim de alertar os nossos irmãos de lá. Ou nós mesmos, quem sabe que estávamos por lá. E isso aconteceu devido a um fato em que uma pessoa ali da comunidade cristã de Corinto, um rapaz, se envolveu com a mulher do seu pai, com a madrasta, E aí Paulo vai chamar a atenção durante esse capítulo 5 da carta sobre a necessidade, a importância dos cuidados que devemos ter com a nossa moral, com os nossos hábitos, nossos comportamentos. Mas Paulo frisa muito bem que ele não estava ali e não estava enviando, ele não estava presente fisicamente, estava presente espiritualmente com a comunidade cristã dali, e que ele fazia questão de esclarecer que ele não estava em momento algum julgando o fato em si, mas chamando a atenção exatamente nos cuidados que a comunidade deveria ter diante do acontecimento. É bom que fique bem clara essa situação, para ninguém pensar que Paulo estava até mesmo contradizendo o que Jesus ensinou no sentido de não julgar, a fim de que não fôssemos julgados. E essa contextualização de Emmanuel, que eu não vou ler a mensagem, a mensagem central desse item está chamando a nossa atenção sobre nós, como homens velhos que somos. Ou melhor, para cada um de nós que trazemos na nossa bagagem espiritual de várias reencarnações, a nossa bagagem no sentido daquilo que a gente construiu ou do que a gente tentou desconstruir, como o aprendizado e as vivências. É interessante a gente refletir bastante, porque a princípio, falando em homem velho, está falando daquilo que a gente traz, daquilo que a gente já semeou, com o passar das nossas existências, vamos dizer assim. Mas aí, para mim, já surgiu um primeiro questionamento comigo mesmo ao fazer esse estudo.
Bom, como que a gente vai saber identificar e se posicionar, né, se encontrar diante dessas outras vivências, por exemplo, que a gente traz exatamente muitas mazelas, tem muitas conquistas, logicamente, né? Lembrando que hoje nós somos o melhor de nós mesmos, mas lembrando principalmente que nós temos um hábito ainda, né, de supervalorizar aquilo que a gente acha que já construiu, que já conquistou, de elevação, e a gente tem um hábito também de não buscar conhecer em nós as mazelas, aquilo que precisa ser melhorado. E é realmente difícil da gente lidar com isso. Para isso precisa do trabalho, que já foi falado aqui inúmeras vezes, do conhece-te a ti mesmo, para que a gente consiga se posicionar nessa transformação moral que é a mensagem central de Jesus para todos nós. Jesus veio trazer essa mensagem pessoalmente, né? Lembrando que depois de enviar vários emissários para chamar nossa atenção disso, ele mesmo resolveu passar por aqui, né? Porque a gente ainda é relutante em ouvir esse chamamento para essa transformação moral, ou pelos esforços que a gente precisa empreender para promover essa transformação moral que é necessário para cada um de nós. Essa é a razão da gente existir, né? Alcançar a perfeição, alcançar a felicidade um dia. Só que para a gente lembrar do que a gente já vivenciou, é quase impossível, não é mesmo? Porque existe uma bênção do esquecimento, é uma bênção mesmo, que a cada retorno nosso para o plano físico, a gente esquece as outras coisas que a gente já vivenciou. E precisa ser assim, porque nós não temos condição, estrutura para lidar com tudo que a gente já vivenciou. Para pensar, todo mundo aí. Se a gente tivesse hoje ciência do que já vivenciou, seria impossível para nós hoje estarmos na família que a gente está, nos ambientes que nós estamos, não por acaso, não existe acaso, não é isso? E seria impossível até para nós estarmos aqui reunidos, e eu aqui falando alguma coisa, se de repente a gente soubesse, por exemplo, de uma empreitada nossa aí no passado, por exemplo, hipoteticamente, em que eu, através das minhas ações, meus atos, privei muitas pessoas do conhecimento, não é? Do trabalho útil, e seria impossível, né, para cada um conceber essa ideia e ter essa paciência que cada um tem de estar aqui, né, ouvindo essas palavras. Então, para isso existe esse véu do esquecimento, e é realmente uma bênção. Mas como então que a gente vai fazer esse trabalho dessa busca do que está em cada um de nós, cada um com as suas construções, né? Cada um com a sua bagagem? Como que a gente vai buscar essas informações para fazer e promover essa transformação moral? Por onde começar? O que fazer? E aí na doutrina espírita e todas as obras subsidiárias, vamos falar assim, auxiliares às obras básicas, né? E tem muitas por aí, sempre nós recebemos instruções, orientações, não é? A respeito de comportamentos, pensamentos, desejos, que é o ciclo, né, que nos envolve o nosso dia a dia. Essa substituição, esse trabalho em substituir esse homem velho pelo homem novo, né, que é o que se espera de cada um de nós, esse trabalho, para ser mensurado, precisaria da gente lembrar das leis naturais. Sempre estamos falando sobre isso. As leis divinas, não é isso? Ah, mas aonde que elas estão?
Bom, está muito claro para nós, né? E foi uma pergunta, inclusive, que Kardec fez para a espiritualidade. A questão 621, lá do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? A resposta é bem simples, né? Talvez a menor resposta que tenha lá, na consciência. Então, cada um de nós trazemos em nós as leis divinas lá registradas. Mas como fazer para fazer essa mensuração, né, essa análise, se eu estou agindo, vivendo, pensando, desejando de acordo com essas leis divinas? Bom, de uma maneira assim bem singela da minha parte, eu diria que toda vez que a gente faz uma análise do que acontece no dia a dia, e é preciso disso, não é? Santo Agostinho, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, deu uma dica para a gente como fazer isso. Né? É uma dica que ele começa a fala dele assim: eu, quando estava vivendo, ao final de cada dia, fazia uma análise do que foi o meu dia. A proposta dele, né, de Santo Agostinho, é uma análise diária para a gente. E ele falava o fim do dia, porque logicamente é um momento em que a gente deveria ser, pelo menos, que a gente se desliga da correria, dos afazeres, de outras coisas mais, até para se preparar para dormir, não é isso? E aí a explicação, a orientação dele é que a gente faça isso. E olha que ele falou uma vez ao dia só. O ideal seria que a gente fizesse várias vezes ao dia, né? Mas, enfim, quando não é possível, ao final do dia, fazer essa análise de como foi o dia, né? Como se fosse um inventário do que foi vivido, do que foi pensado. Do que foi pensado é impossível, né? Porque nossa mente não para em momento algum, então. Mas a gente sabe daqueles pensamentos que marcaram mais o dia, que provocaram mais alguma mudança nossa no estado emocional. A gente sabe bem disso. Dá para saber até mesmo porque costuma muito esses pensamentos que marcam muito o dia, que eles tenham provocado, ou que a gente, trazendo esses pensamentos mais para o íntimo, alimentando esses pensamentos, a gente tenha despertado em nós mesmos alguns sentimentos ou desejos que não são os ideais. E aí, nessa análise, que não é tão simples de fazer, mas que é possível, a gente consiga ir compreendendo se a gente está andando no mesmo sentido, ou seja, no sentido correto, em conformidade com as leis divinas, ou se a gente está agindo em desconformidade com isso. Vamos falar de uma forma mais simples assim. A gente não fica incomodado com algumas ações nossas, com alguns pensamentos nossos? Tem gente que sim, tem gente que não, não é isso? Porque vocês vão falar assim, mas a gente costuma muito falar isso, mas tem gente que não tem consciência. Tem gente que ainda não despertou para isso, para compreender se compreender, vamos dizer assim, diante do que a gente escolhe fazer ou não. Que a gente não pode ficar escondendo, gente, atrás dessas falas nossas assim, eu não consigo isso, eu falei sem pensar, eu fiz isso sem pensar, né? Eu não sou estudioso da área da psique, não, né? Mas já é sabido que é impossível, cientificamente impossível, a gente agir sem pensar. Não tem como. Para fazer alguma coisa ou deixar de fazer, você tem que ter articulado isso mentalmente, você tem que ter pensado. Então, essa de agiu sem pensar não é desculpa para nós, não. Essa de falou sem pensar também não. Porque nós não somos animais.
O animal age pelo instinto, ele vive pelo instinto. Não é verdade? O animal tem um instinto de sobrevivência, tem os instintos dele. Então, ele se alimenta quando ele tem fome. Se ele precisar, ele vai atacar um outro animal para se alimentar. Tudo bem, só que nós não estamos mais, não é, estagiando no reino animal. Nós estamos no reino hominal. Nós já somos dotados de inteligência, nós temos o livre-arbítrio. Então, nós precisamos de refletir muito sobre isso, e a proposta dessa lição, nesse sentido, de buscar essa autoanálise, o autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Uma outra pergunta feita por Kardec, né? Qual o meio prático, eficaz de se conhecer e se trabalhar? A pergunta foi mais ou menos essa. Aí a resposta da espiritualidade: conhece-te a ti mesmo, não é? E ainda explica que esse conhecimento, essa resposta, esse entendimento, não foi a doutrina espírita que trouxe, não eram os espíritos que estavam trazendo, né? Estavam fazendo referência a um filósofo, Sócrates, que havia trazido isso antes de Jesus, essa proposta de conhecer a si mesmo, nesse sentido, que se conhecendo, nós vamos ter condição de nos trabalhar. Essa transformação íntima não acontece se a gente não se olhar de verdade. Com tudo que a gente tem de bom e de ruim, é o pacote, assim, não é? Não tem possibilidade de começar um trabalho, de dar andamento nesse trabalho, se a gente não se entender, não se aceitar. E esse trabalho vai passando por essas etapas, de ao identificar em nós esses maus hábitos, maus pensamentos, ou que não sejam maus pensamentos em nós, mas que ao chegar até nós, a gente, não é? Abraça. Aí a gente consegue, se não fizer dessa forma, não vamos conseguir sair do lugar, vamos dizer assim. E a questão do pensamento, vale aqui um parêntese. Como eu falei, a mente não para de trabalhar. Pensamento é energia, e nesse mar de energias que nós vivemos, esse fluido que nos cerca a todos indistintamente, independente de querer ou não, não é? Os pensamentos estão por aí. Todos nós aqui estamos irradiando, emitindo e recebendo. Aí, como uma estação, né, radiofônica, ou seja que maneira for, de qual o processo, a gente vai captar e a gente vai sintonizar de acordo com o que a gente está vivenciando. E aí vamos relembrar que nós somos encarnados hoje, cerca de 8 bilhões de pessoas, aqui no planeta Terra, né? E em volta, aqui no entorno, e que são por volta de 16, 17 bilhões de desencarnados aqui também. Então nós somos um conjunto aí de uns 25 bilhões. E todos nós do mesmo jeito, emitindo, recebendo energias, pensamentos, vibrações o tempo todo. E aí esse trabalho de conhecimento, de esforço no bem, certo? Para que isso? Porque falar de fermento velho, que para a gente ser uma massa, né, uma massa nova, sem a toxicidade de pensamentos, vamos falar, infelizes, inferiores, que estão por aqui, por aí, por todos os lugares, a nossa proteção, podemos dizer assim, ela está em nos precaver. Lembra? Vigiai e orai para não cair em tentação. Se a gente parar para pensar, Jesus não veio aqui, pensa bem,
governador espiritual desse planeta, governador espiritual do planeta. Vocês acham que ele ia reencarnar aqui, ou encarnar aqui, porque talvez foi a primeira e única vez que ele esteve, né? Ele ia vir aqui, ficar aqui por volta de 33 anos, à toa, julgando palavra e dando demonstrações assim, sem sentido? Não, né, gente? Tudo que ele falou tem um motivo racional. E esse vigiar e orar é o trabalho dessa busca constante pela aproximação com Deus, com o que está, né, com vibrações elevadas, e a vigilância constante de nós mesmos, de nós. O grande problema nosso é a gente não consegue cuidar de nós. E nós estamos muito assim, né? Já era antes, e agora com essa velocidade de tecnologia, dessa proximidade fictícia que a gente tem, nós estamos cuidando demais da vida dos outros, todo mundo, todos. Porque as benditas, né, redes sociais, que são uma ferramenta muito boa, realmente umas ferramentas boas, mas que nós não sabemos usar, ou que nós abusamos delas, ou, né, nos trazem informações assim, num tempo que não dá nem para imaginar, e numa quantidade louca. E aí nós começamos a querer nos preocupar com as coisas dos outros. Na verdade é um subterfúgio, porque toda vez que a gente está preocupando muito com os outros, com a vida do outro, o que o outro fez, não fez, como que o outro é, se ele é bom, se ele não é, se ele... Enfim, aí nós estamos arrumando uma desculpa para não olhar para nós. Então é preciso que isso vai ficando muito bem claro para nós. Eu não estou falando aqui, né? Não tem, seria até louco de falar, para a gente abandonar isso, não. Mas nós precisamos nos blindar dessas situações que nós estamos vivenciando. E eu acho que eu não estou falando aqui nenhum idioma estranho, não estou falando de um comportamento assim que é só meu, que é só do José, do Antônio, da Maria, não. A nossa realidade está sendo essa. E como que a gente vai entender as leis naturais, conhecer e nos harmonizar com elas? Ou seja, agir em conformidade com essas leis. São muitas leis? São. Mas não vamos pegar todas, não. Só no Livro dos Espíritos estão descritas 10 leis. Mas vamos pegar a que resume todas as outras. Lei de justiça, amor e caridade. Vamos pegar só essa. Só essa já está bom. Por quê? Aí nós vamos começar a pensar em justiça. Justiça divina. Aí a gente tem uma referência de quê? Da nossa justiça social. Que ela é falha, porque nós somos falhos, logicamente, não é isso? Ela é mutável, porque ela muda de acordo com a variante, com o tempo, com a circunstância, com a tradição, com a cultura, e por aí vai. Porém, a preocupação é com a lei de Deus, as leis divinas. Essas sim, se são de Deus, assim como os atributos principais de Deus, né? Elas são imutáveis, incorruptíveis. Nessas leis, e ao observar essas leis, e olha que não tem nenhum legislador específico para aplicar essas leis, elas são aplicadas naturalmente pela harmonia entre elas mesmas. Mas elas não têm mudança no sentido de favorecer e nem prejudicar ninguém. Porque Deus não é assim, né? Podemos dizer dessa forma. Então, só analisando essa lei, essa questão da justiça, dessas leis, já é um começo para análise e reflexão, assim, sem fim. E aí nós vamos falar justiça, amor, que é a sublimidade completa de qualquer ser, de qualquer circunstância,
E nós ainda estamos lutando para aprender um pouquinho do que é o amor, não é? Nós ainda estamos caminhando, engatinhando. E o último item dessa lei, a caridade. Aqui nós pensamos que nós já somos craques, não é isso? Caridade. Não, mas a gente faz caridade. Muitas. Fazemos. Materiais, na maioria das vezes. Mas a proposta, a diretriz, é que essa caridade seja física, material. É importante isso. Que ela seja caridade moral. E a primeira pessoa que tem que ser beneficiária dessa caridade somos nós. Nós vamos voltar lá de novo. Não conhece-te a ti mesmo. Lembra daquele mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas não é aquele amar assim, tá bom, coitadinho. Não, não. É o amar, como disse Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não. Que é o amor, não é esse amor passional, piegas, não. É o amor no sentido da sublimidade. E para haver sublimidade, elevação espiritual e moral, a coisa precisa de andar conforme os caminhos que Jesus deixou para nós aí, que estão aqui com a gente, não é isso? E aí, a questão da caridade, se ficar dúvida, vamos lembrar também que Kardec perguntou para a espiritualidade, como é a caridade do jeito que Jesus entendia? Vocês lembram da resposta? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições, perdão das ofensas. Aí entra no nosso machucado maior, perdão. Por que é tão difícil assim? Trabalhar o perdão, falar sobre o perdão. É porque vai mexer com a nossa vaidade. Vai mexer com a nossa vaidade. Vaidade no sentido de que eu me acho a pessoa mais importante do mundo. Porque eu preciso transparecer, eu preciso me mostrar para os outros como sendo bom, como sendo perfeito e sendo o mais puro, o mais perfeito, o mais... A gente se pensa e acha assim. Enquanto que a gente precisa trabalhar, se trabalhar para ser melhor do que eu mesmo. Cada um de nós precisamos de trabalhar para sermos melhores. E a nossa busca ela é baseada em sermos os melhores. Como se isso fosse trazer para nós alguma coisa de positivo. Aí nós entramos nessa questão de competição. E competição leva a gente para um lugar muito ruim, que é o egoísmo. É uma das grandes chagas da humanidade, né? Que está escrita para todo lado que vocês forem ler. Orgulho e egoísmo. E aí o egoísmo leva a gente para um lugar de querer, por medo talvez, insegurança, baixa autoestima, queremos tudo para nós. Eu quero as atenções todas para mim, eu quero tudo de material para mim, porque se o outro tiver o que eu tenho, aí ele já vai estar igual a mim, e eu não quero ninguém igual a mim. Eu quero ser melhor do que o outro, eu preciso ser melhor do que o outro. Percebe que esse fermento velho, esses hábitos, pensamentos, desejos nossos, a gente não põe limite nos desejos. É outro ponto crítico da nossa caminhada. É a falta de controle e equilíbrio dos nossos desejos. Gente, não é proibido e não tem problema algum a gente desejar algumas coisas. Mas o que pesa em nós muito é colocar o desejo de uma maneira que a gente fique cego e viva sem olhar para os próximos, vamos dizer assim. E nós vivemos num regime de interdependência, nós estamos vinculados uns nos outros. Ninguém vive sozinho, isso não é novidade, não é isso? Então, essa questão do eu
eu. A gente perde noção do perigo e esquece do vigiar. A gente não vigia a gente mesmo nesse sentido. Nessa onda toda social, né, que vamos dizer que domina, infelizmente, o cotidiano da maioria de nós, da grande maioria, é o ter, é o possuir, e aí vem esses desejos desenfreados. E o que acarreta isso? Acarreta em nós uma exposição vibratória numa queda vibratória de cada um de nós por esses desmandos nossos com relação aos outros, primeiro em relação a nós mesmos. Nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Mas esses desmandos nossos com relação aos outros, a gente fica exposto vibratoriamente a esses tantos bilhões que eu falei de desencarnados que estão à nossa volta. Estão aqui, gente, estão aí. Numa dimensão diferente, não palpável, né, para nós, não visível, mas estão aqui com a gente. Aqui eu estou dizendo porque, né, juntos. E a gente se expõe. Então, para a gente ser uma massa boa nas mãos de Jesus, para promover essa tão falada transformação da Terra, de mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, né? A Terra em si, o planeta físico, ele é físico, certo? Quem vai promover essa transformação e esse período de transição é cada um de nós. E a gente só vai conseguir isso com esse trabalho. Então, esse falta de cuidado com a gente mesmo, essa falta de vigilância com o nosso dia a dia, expõe e imaginem, em cada momento que a gente deixa que a nossa vibração, ou em cada momento que a gente angaria, que a gente atrai para nós energias de baixa vibração, é um peso tão grande para o nosso espírito, para o nosso perispírito, que não nos deixa elevar vibratoriamente, e aí a gente vai estar nivelando por baixo. As nossas companhias espirituais, físicas também, não é? Porque é assim, você se sintoniza, você faz parte dos grupos que pensam, que emitem, que captam as mesmas energias que você, lógico. Senão estaria agora toda a Divinópolis aqui nessa sala, nesse auditório hoje, mas não estamos nós aqui agora buscando um pouco de melhoria, de sossego, de paz, de consolo, e vários outros estão fazendo várias outras coisas. Não que sejam ruins, tem muitas coisas boas sendo feitas agora, não é? Mas é para isso, é só um exemplo de como a gente sintoniza. Então, quando a gente não se sintoniza com energias elevadas, né, mais um pouco melhores, a gente vai estar, além de estar, entre aspas, amassando o barro, que é ficando no mesmo lugar, não saindo de onde a gente está, e a gente precisa caminhar. Então, essa proposta de abandonar, né, de não deixar que esse fermento velho esteja em nós, essa toxicidade dos maus pensamentos, hábitos e tudo mais, não é simplesmente só falar, precisa de ser, trabalhar em nós essas questões para isso. E aí assim nós vamos nos ver um pouco mais livres de todos esses irmãos, né, principalmente desencarnados, que infelizmente estão nessa faixa de vibração, né, de orgulho, de egoísmo, da maldade em si, né, da falta do bem. E para eleger companhias melhores, todo mundo já sabe, a gente precisa de atrair para nós companhias boas, espíritos
mais iluminados, porque aí sim, os menos iluminados, nossos irmãos, né, infelizes, revoltados, eles não conseguem estar nas proximidades e não conseguem mesmo atingir a nós com as suas influências se a gente se colocar num patamar vibratório melhor. Então, um ensinamento de muita inteligência até, racionalidade, e que a gente precisa de parar de viver assim, naquele estilo da música, deixa a vida me levar. Não, a vida eu sou o comandante do meu barco. Eu que direciono o meu barco para onde eu quero ir. Mas se ficar difícil de compreender assim, nossa, mas está muito difícil, então o que fazer? Aí eu vou lembrar só lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é O Homem de Bem, desse título. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas vocês me permitam que eu vou ler assim, algumas coisas que a gente pode fazer para se melhorar e a gente nos encontrar num patamar vibratório, moral, um pouquinho melhor. Mas não assusta não, porque tem umas coisas aqui que a gente está longe de fazer, mas vale a pena ler assim mesmo. O homem de bem. Aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. Deposita fé em Deus, aceita as provas ou expiações sem murmurar, faz o bem pelo bem sem esperar recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, de crença ou outras definições. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ele é indulgente para as fraquezas alheias. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos dos outros. Ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. O homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais. O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. E no finalzinho desse item, a espiritualidade ainda responde assim: não é somente isso que é para fazer. Então, de tudo isso aqui que eu li, que seria, né, os caracteres de homem de bem, que é o que a gente precisa lutar para ser, ainda falta mais coisas, vocês deixaram bem claro. Ainda falta mais coisas para a gente fazer além disso. Isso aqui são algumas diretrizes para a gente se antenar mesmo e falar: eu já estou no caminho de ser um homem de bem. Eu estou me esforçando. Além disso tudo aqui, eles falam que a gente ainda tem muito mais coisas para fazer. Então, essa análise nossa, essa reflexão, que Emmanuel contextualizou com outras palavras, né, que eu nem li a mensagem aqui com o teor, é esse convite que Emmanuel fez, que Paulo, né, fez para o pessoal de Corinto, essa advertência, e Emmanuel vem falar para nós sobre isso, para a gente buscar esse caminho de trabalhar em nós, substituir em nós tudo aquilo que não é agradável a Deus, no sentido de estar ferindo primeiro a nós mesmos e depois ferindo aos nossos irmãos, enquanto que a nossa missão é de servir ao próximo, fazer o bem ao próximo. Fazer o outro é uma questão que está lá nessa lei de amor, justiça, amor e caridade. Kardec foi perguntando à espiritualidade, né, sobre o bem, mas fazer o bem, mas o que é o bem? Aí eles falam assim, olha,
No final de tudo, se você ainda não entender o que é o bem, se não entender, é simples. É só você fazer para o outro aquilo que você gostaria que te fizesse. E quando a espiritualidade respondeu isso, eles estavam só relembrando que Mateus, o evangelista Mateus e Lucas também falaram da mesma forma, porque Jesus já havia falado isso muito antes. Faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. E se ainda não entender, é simples demais. É só pensar assim: o que eu estou fazendo, ou o que eu não estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou desejando. Só que no nosso universo aqui agora, se todo mundo fizesse, seria bom? É só pensar assim: o que eu estou desejando, se todos aqui desejassem isso, seria bom? Aí não resta dúvida do que é o bem, do que é fazer o bem, do que é trabalhar no bem e vivenciar o bem. Certo? Não resta dúvida. Agora, colocar em prática é muito difícil. Mas Jesus não falou que seria fácil. Mas ele veio, exemplificou, ensinou, deixou os apóstolos ali, lembra? Para ir pelo mundo, vir, né, para nos ensinar. Passado algum tempo, ele falou: eu estou indo agora, mas vou enviar um consolador que há de ficar com vocês até o fim dos tempos. Como não tem fim dos tempos, vai ficar para sempre. Qual consolador que é isso? É doutrina espírita. Que ele não mandou uma pessoa, né? Ele estava falando de um corpo de ensinamentos para esclarecer o que ele ensinou lá naquela época que a gente não entendeu. Mas ele ainda prometeu e enviou, e está aqui para a gente. Então, cada um de nós, gente, busca esse conhecimento, vai ler, vai procurar, que tem muita coisa boa. Quando a gente fala de rede social, de tecnologia, ninguém é avesso a isso não, né? Nós, hoje em dia, praticamente a gente não consegue, a sociedade não consegue se desenvolver sem isso. Porém, nós precisamos fazer bom uso disso. E tem assim, uma infinidade de informações, de mensagens, de tudo de bom, baseado nos ensinamentos do Cristo, para a gente ir lá. Vai lá uma vez, vai duas, vai três, vai... Porque nós aprendemos, é assim mesmo. No nosso estágio evolutivo, nós aprendemos na repetição. Repetindo, lendo de novo, ouvindo de novo. Né? E a gente vai continuar errando? Né? Vai, mas a gente erra com cada vez com um pouquinho mais de consciência, até o dia que nós vamos parar de errar tanto assim. E vamos realmente estar num patamar espiritual, vibratório, muito bom. E aí, nesse momento, a gente vai começar a irradiar isso tudo de bom para os outros. Aí nós estamos fazendo bem ao próximo. Tá certo? Gente, muito obrigado pela atenção. Espero que tenha trazido alguma reflexão interessante, mas vamos continuar estudando, né? E se alguém tiver alguma sugestão, alguma reclamação, aí vocês façam para ela depois, para as duas aqui, né? Porque depois elas vão puxar minha orelha, com certeza. Mas muito obrigado por vocês me ouvirem aqui esse tempo. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós. Boa noite.